O dia em que uma mensagem, uma passagem bíblica mexeu comigo. Por que mexeu comigo? Estava aqui fazendo o meu devocional no livro de Marcos, capítulo 7. E uma passagem mexeu muito comigo, que se trata sobre a cura do surdo e mudo. E essa passagem, ela mexeu comigo porque eu me dei conta de uma coisa. Diferente desse homem aqui, que o texto fala, eu percebi que eu não tenho boas relações. Eu não tenho boas amizades. Que pessoas em volta de mim, pessoas do meu ciclo de amizade ou familiar, não é que elas sejam pessoas ruins, não é isso. Mas é que eu não tenho boas relações no sentido de pessoas que falem a verdade pra mim, que me confrontem, que me chamem pra conversar e me falem, isso aqui que você tá fazendo não é legal, não combina com você. E isso mexeu muito comigo porque ao ler essa passagem, eu percebo que esse homem, ele tinha boas relações. Apesar de não ouvir, apesar de não poder falar, ele tinha boas relações, ele tinha bons relacionamentos, ele cultivou isso apesar da sua limitação. Porque diz bem assim no capítulo 7 de Marcos, versículo 32. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos, que Jesus pusesse as mãos sobre ele. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, em seguida cuspiu e tocou a língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse, Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Tem mais coisas, porque o texto, a história, o relato da cura desse homem está em Marcos 7, do 31 até o 37. Então, esse texto mexeu comigo porque esse homem, ele só pode ser curado não porque Jesus quis curar ele, mas porque pessoas conectadas a ele, possibilitaram essa oportunidade, possibilitaram a ele de ir até Jesus. Isso mexeu muito comigo porque eu percebi que eu não tenho boas relações. Eu não tenho pessoas do meu lado, claro, com exceção a minha mãe, pessoas que me levem e que me elevem para outro nível. Pessoas que me levem para mais perto de Jesus. Pessoas que me elevem para outro nível, diferente do nível que eu estou. Pessoas que me elevem para outro estado, para viver o que eu deveria e poderia estar vivendo, no sentido de algo melhor. E esse homem só foi possível ele viver o milagre dele, ele receber a cura dele através dessas pessoas, através das suas relações, através das amizades que ele tinha. E isso é incrível, isso me tocou muito, mas ao mesmo tempo que isso me tocou, eu percebi que eu sou essa pessoa também. Eu sou o outro lado da relação que também não estou elevando ninguém para outro nível. Eu percebi que eu sou esta pessoa que talvez não tenha sido uma boa relação. Porque eu aprendi que a gente é fruto do meio que a gente vive. Então, se no meu meio, no meu círculo de amizade, de convívio, eu tenho pessoas omissas, covardes, egoístas, indiferentes, isso significa que eu sou essa pessoa também. Isso significa que eu estou sendo essa pessoa também. Omissa, covarde, indiferente, egoísta. E isso não é legal. Isso não é legal, porque não é só sobre as minhas relações, as relações que eu tenho, mas é sobre mim também, principalmente sobre mim. Principalmente quem eu tenho sido, que tipo de relacionamento eu tenho proporcionado para as pessoas ao meu redor. Que tipo de amizade eu tenho sido. Que tipo de pessoa eu tenho sido. Eu sou aquela que fala a verdade, eu sou aquela que confronta, que pergunta, que mostra quando algo não está legal. Então isso me fez refletir muito sobre esse texto, me fez refletir sobre isso. E da importância de ter boas relações, de cultivar boas relações, de ter bons amigos, amigos de verdade.
amigo que nos eleve, principalmente nos leve até Jesus. Não amigos, porque a verdade é que todo relacionamento nos leva para algum lugar. Seja a um nível acima, ou seja para o buraco. E essa foi a reflexão que eu tirei. E a minha oração é que Jesus coloque pessoas de verdade na minha vida. Pessoas dispostas a falar a verdade, pessoas dispostas a me elevarem, a me levar cada vez mais até Jesus. E que eu seja essa pessoa também. Que eu seja essa pessoa. Que eleve as outras pessoas, as minhas amizades, as pessoas ao meu redor. Que eu leve as pessoas até Jesus. Não é um negócio muito fácil, porque a nossa tendência é sempre esperar pelo outro. É sempre esperar pela mudança do outro. É sempre esperar que o outro faça primeiro para eu poder fazer. Mas não é assim. Muitas das vezes, muitas atitudes vai ter que começar por nós mesmos. E eu não sei se você está passando por isso. Mas fica essa reflexão de um texto tão simples. E eu já passei várias vezes por esse texto. Mas ele não me tocou de uma forma como me tocou hoje. Como me fez parar e refletir hoje sobre as minhas relações. E eu espero que você possa refletir também sobre isso. Sobre quem são as pessoas que estão ao seu lado. Quem são as pessoas que, no seu convívio, que estão te elevando e te levando cada vez mais para perto de Jesus. E quem é você nas relações? Se você é uma pessoa que está levando as pessoas mais próximas para Jesus, ou se você é uma pessoa que está deixando as pessoas ali no seu mesmo nível, ou está empurrando elas para o buraco. Pesado. Mas é a mais pura verdade. E essa é a minha reflexão.